Graça, paz e alegria. A porção de hoje, recomendada para a leitura da Bíblia em um ano no plano sequencial, é João do capítulo 7 ao capítulo 9. Nossa porção começa com os irmãos de Jesus dizendo para ele ir e mostrar os sinais que fazia. Mas o texto mesmo deixa claro que era uma forma de chacota, pois eles não acreditavam naquilo. Era como se eles dissessem: você não é o tal? Então vai lá e mostra. Num primeiro momento, Jesus entende que não deve ir, porque ele não queria mostrar simplesmente. Possivelmente por isso ele não queria aparecer e decide que não vai naquele primeiro momento. Mas ele acaba indo. O Evangelho de João tem quase em todas as passagens eventos de festas dos judeus, aquelas previstas no Antigo Testamento. E Jesus está sempre participando, mostrando que ele mesmo não era contra essas festas, mas contra a forma meramente ritual que muitos encaravam tanto as festas como toda a observação da lei. Era para ser mais do que simplesmente repetir porque se acostumou ou porque sabia que era certo. Era para fazer, porque buscava a vontade do Senhor. A maioria dos diálogos no Evangelho, a maioria mesmo, é digno de postagem em rede social dos nossos dias. Sempre começa com um tema, vem alguma outra pessoa e fala de outra coisa, muda completamente o assunto, voltam para o tema inicial, alguém faz uma observação tentando desacreditar a pessoa que começou a conversa, em vez de ir contra o assunto, contra o tema que está sendo conversado, a pessoa vai tenta levantar algo contra a pessoa mesmo, algo contra quem começou a falar. Não para discutir o assunto, mas discutir a pessoa em si. E Jesus sempre volta para uma realidade. Ele foi enviado pelo Pai para que aquele que acreditar nisso tenha a vida. Chega um momento em que Nicodemos tenta lembrar aos religiosos que a regra não estava sendo seguida naquelas conversas que eles estavam tendo. E que eles estavam até mesmo já tentando condenar sem ouvir o acusado, sem nem mesmo ter testemunhas. A resposta faz uma indução errada, para parecer que Nicodemos estava defendendo a Jesus e não o sistema em si. Aí ele seria digno também de ser tido como errado junto com Jesus, já que Jesus estava errado na opinião daqueles que estavam conversando. Eles não assumem que eles estão contra a regra, contra a própria lei, e ainda reclamam de quem alerta a respeito disso. Acontece muito nos nossos dias, nos linchamentos em rede social. Quando nós tentamos dizer que alguma coisa que está sendo dita não é verdade, as pessoas já acham que nós estamos defendendo quem é alvo do que é dito, em vez de ouvir o assunto. Nós estamos falando muitas vezes que aquilo que está sendo falado é uma mentira, então nós estamos defendendo a verdade, e não a pessoa, que tem os seus erros, que nós também podemos dizer, não, mas ela também tem seus erros, principalmente quando envolve questões de conversas sobre política, principalmente. Mas aquele ponto que é com base em uma mentira, esse não deve ser levado em conta mesmo. Onde já se viu precisar de uma mentira, a pessoa já tem os seus erros por conta própria. Se está precisando de uma mentira para poder deixar mais forte o argumento, é porque os erros não são tão assim complicados, não é? Se ela já tem os seus próprios erros, nós não precisamos inventar uma mentira, defender uma mentira e achar que temos que falar a mentira. Mas quem ousa dizer, mas esse ponto é mentira, em vez da pessoa parar e avaliar que aquilo realmente é mentira, e então deve-se falar das outras coisas, já se diz, não, você está defendendo ele, que negócio é esse? Não, às vezes nós estamos apenas defendendo a verdade, e não aquela pessoa que está sendo alvo de uma mentira. Ela pode ser comentada a respeito de outros erros, mas falar usando uma mentira, eu sei por constatação própria que as pessoas não aceitam quando existe uma mentira, já começam a tentar dizer que na verdade nós estamos defendendo, em vez de assumir que aquilo é mentira, então vamos para o assunto que é verdade. Querem continuar falando porque quanto mais falar, melhor, quanto mais falar contra aquela pessoa, melhor, mesmo que seja mentira. Será que isso vale a pena realmente dentro do cristianismo? Misericórdia.
E aí as pessoas não entendem isso muitas vezes, acham que nós estamos simplesmente defendendo a pessoa. Não, nós queremos defender o sistema, defender a verdade, defender o processo justo, defender o que é realmente a realidade. E não usar da mentira, da ilusão, do engano, para tentar fazer parecer que tem alguma coisa mais sólida. Quem fez isso foi a serpente no jardim do Éden, né? A respeito da passagem do cego de nascença, você encontra na descrição desta mensagem o link para acessar uma mensagem em vídeo, que está lá no canal do Compartilhando na Web no YouTube. Não falo lá toda a história, mas já temos uma mensagem por lá e ela pode completar esta aqui. Faço a recomendação para que você assista aquela mensagem. Fale aquela observação que sempre faço em situações assim. Neste caso, eu não amplio, porque nós temos apenas o vídeo mesmo. Então, será necessário acessar o YouTube para assistir a mensagem. Ainda não tínhamos o podcast naqueles dias. E se você estiver assistindo esta mensagem ou ouvindo esta mensagem a partir de uma rede social, de um aplicativo de mensagens, ou uma postagem em blog ou algo assim, você terá que acessar o vídeo no YouTube ou o áudio no podcast, pois é lá, na descrição do vídeo ou do áudio, que você encontra esse link para essa outra mensagem que eu estou recomendando, que tem menos de 3 minutos no total. E é nessa descrição, no YouTube ou no podcast, que você encontra o link para acessar essa outra mensagem que eu estou recomendando em vídeo a respeito do cego de nascença. A passagem da mulher adúltera esconde que, para ela ser adúltera e ter sido pega no ato, havia mais alguém com ela. A situação pode realmente ter acontecido, mas onde estava essa outra pessoa se realmente tinha acontecido? Então, ainda que tenha sido uma situação verídica, eles tenham realmente encontrado essa mulher em adultério e só levaram ela em vez de levar os dois, era tudo, na verdade, uma grande armação, no fim das contas, ainda que a situação fosse verídica, era uma grande armação para tentar ver se Jesus iria tentar defender a inocência, mudar alguma interpretação a respeito da lei, para que daí ele fosse acusado de ir contra a lei. A resposta de Jesus faz muitos, até os nossos dias, acharem que podem repetir a mesma coisa que ele disse. Aquele famoso, quem não tem pecado pode atirar a primeira pedra. Para desafiar assim, a pessoa não pode ter pecado. Só Jesus podia fazer esse desafio. Porque aquele que desafia assim tem que poder atirar a pedra depois. Jesus poderia atirar a pedra, mas ele não o fez. Só ele podia fazer o desafio de quem não tem pecado, atire a primeira pedra. Para nós, todos nós que somos pecadores e nunca poderemos fazer isso, fica apenas um exemplo para tomarmos cuidado ao nos preocuparmos com os erros dos outros, sendo que nem sempre nos preocupamos com os nossos próprios erros. Para o caso dos outros, queremos o rigor da observação. Para os nossos, queremos que entendam o contexto, a explicação, o porquê, não é nem bem assim, essa coisa toda. Para os nossos mais próximos, os nossos mais aliados, queremos que entendam bem assim, tal, não é bem assim, ou é diferente, tem que entender o contexto, essa coisa toda. Para os da oposição, nós já queremos a condenação sumária. Nós temos que tomar cuidado com isso. Esse é o exemplo que nós devemos ter. Devemos observar essa questão de que todos realmente podem cometer erros e não devem ficar tão rigorosos uns com os outros, até porque o que nós temos que fazer é lembrar da questão do perdão. Muitas vezes parece que no meio cristão o perdão já não cabe mais. Só se fala do julgamento e da condenação, não se fala a respeito dessa realidade, sim, do julgamento e da condenação, para aquele que não reconhece que Jesus tem a salvação. Nós anunciamos a boa nova do Evangelho para que a pessoa deixe o caminho que vai na direção da condenação e do julgamento. Nós precisamos então nos lembrar que existe o perdão, que nós encaminhamos como Jesus para o vá e não peques mais, que parece que anda meio fora de moda. Misericórdia.
Precisamos ouvir e assumir realmente a nossa posição diante das boas novas do Evangelho. Ouvir com atenção o que nos é anunciado e assumir a nossa posição diante dessas boas novas do Evangelho. Que nós pecamos e carecemos de perdão. E podemos confiar no Senhor para isso. E anunciamos para as outras pessoas isso também. Que o caminho natural leva para julgamento e condenação, mas há uma boa nova. Há o anúncio da salvação no Senhor Jesus. O caminho humano leva sim para a perdição. Mas quando nós conhecemos a verdade que liberta, somos livres do pecado. Aleluia. Usa-se muito esse texto nos nossos dias, principalmente na questão política. Não apenas mais recentemente, alguém pode dizer, começaram a falar só agora. Não, não, já se usava antes. Inclusive tem uma pessoa que usa tanto para defender o atual presidente e que essa mesma pessoa usou para defender o voto na ex-presidente Dilma. Então a mesma pessoa, o mesmo pastor deputado usa o mesmo texto do conhecereis a verdade e a verdade vos libertará para o atual presidente e o presidente Bolsonaro, e usou também pedindo votos na reeleição da ex-presidente Dilma. O mesmo pastor deputado. Então não está usando o texto para anunciar uma verdade que liberta. Está usando o texto para pretexto político apenas. Essa é a realidade. E isso então já vinha de muito antes. Já vinha sendo usado para a questão de falar a respeito de outros políticos. Apenas se tornou mais exagerado nos nossos dias. Parece que tomou uma proporção maior, mas já vinha acontecendo antes. E na verdade, no fim, nem se fala de uma verdade que liberta realmente. Fala-se daquilo que se quer que seja verdade, para dizer que isso vai libertar você para você poder votar no melhor candidato. A verdade que liberta não nos encaminha para a urna. A verdade que liberta nos encaminha para a vida com o Senhor. Não aceite e não faça uso desse artifício para benefício de qualquer político, qualquer que seja. Essa verdade que liberta nos encaminha para o Senhor. Que Ele nos abençoe. Forte abraço, até mais, permitindo o Senhor.